A paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o Dia do Pastor e também falar sobre o que a Bíblia diz sobre ser um pastor. Primeiro sobre o Dia do Pastor, fazendo uma pesquisa, aqui encontrei um jornal batista de junho de 2016 e já no editorial, o editor Sócrates Oliveira de Souza, ele conta sobre a história do Dia do Pastor. Eu peguei um trecho aqui, vou ler para vocês, que começa com a seguinte pergunta: quem teria instituído o Dia do Pastor? Em 5 de maio de 1955, foi publicado em O Jornal Batista um artigo falando sobre o Dia do Pastor. O pedido que se fazia era de uma oferta especial para a Caixa de Socorros, para ajudar os pastores aposentados com pequena aposentadoria e outros que nem aposentadoria tinham na junta de beneficência. Constatando a ineficácia desse trabalho de arrecadação, sugeriram que se mudasse o nome, que era Dia da Junta de Beneficência, para Dia do Pastor, visto que tudo girava em torno do sustento ou da ajuda aos pastores, os chamados para a obra do ministério da Palavra de Deus. Como no mês de maio, que era esse dia dedicado às arrecadações, era muito concentrado no Dia das Mães, sugeriram que se transferisse para o segundo domingo de junho. E este, então, seria o mês do pastor. A ideia foi aceita e desde então começaram a promover o Dia do Pastor no segundo domingo de junho, com os seguintes objetivos: levantar uma oferta generosa para a Caixa de Socorros, a fim de que a junta de beneficência pudesse ajudar mais e melhor os pastores aposentados e de poucos recursos. Então, o Dia do Pastor é segundo domingo de junho. Essa semana eu recebi muitas mensagens, né? E eu recebo com muita alegria, fico emocionado com as palavras que são dirigidas a mim pelas pessoas que eu pastoreio hoje ou que já pastoreei no passado. E isso é muito bom, ouvir palavras direcionadas a nós de encorajamento e de gratidão. Eu fico muito feliz. O Dia do Pastor, inclusive alguns cartazes foram publicados aí na internet, dia 8 de junho, dia 10 de junho. Ele tem uma variação de acordo, né, com o ano. Esse ano, por exemplo, o segundo domingo de junho é dia 14 de junho. Então esse é o Dia do Pastor nesse ano de 2020. No ano que vem é outro dia, de acordo com a variação do segundo domingo do mês de junho. De qualquer maneira, o que eu quero dizer aqui, né, minha gratidão por todas as palavras direcionadas a mim, mas eu gostaria de propor que esse dia pudesse também voltar um pouco na origem, nos motivos pelos quais eles foram criados. Né? A nossa igreja tem, através da Diretoria Geral de Ação Social, o Fundo de Jubilação, que assiste e cuida dos pastores jubilados. Ou seja, a igreja tem uma organização maravilhosa para esse tipo de trabalho, para esse cuidado com os pastores jubilados ou aposentados, né? Mas eu vejo que nós esquecemos, né? Ou seja, o pastor aposentou, ele é esquecido, então é importante. E aqui está o meu apelo, né? Ligue para um pastor, mande uma mensagem para ele, diga da importância dele na sua vida, no seu ministério. Então lembre desse pastor aposentado, porque ele dedicou grande parte da sua vida ao ministério pastoral, ao cuidado de vidas. Então é muito importante, eu faço esse apelo para você. Há 4 anos atrás, eu assumi a igreja na qual eu sou pastor hoje, e lá está o pastor José Isidoro. É um pastor jubilado, que é um grande exemplo, um homem de fé,
de oração, está sempre me dando palavras de ânimo, de exortação, de consolação, está sempre, né, falando com cuidado pastoral, e é uma pessoa que é um grande exemplo, se tornou uma referência para mim na relação com Deus, de oração, de fé. E é uma pessoa, eu vou mostrar aí para vocês, né, a foto do pastor José Isidoro, que você vê todo o amor dele pela obra de Deus, todo o trabalho, todo o resultado, todo o legado, todo o esforço do trabalho do pastor José Isidoro e os frutos. Então é importante que nós possamos lembrar desses pastores e dirigir para eles também uma palavra de ânimo e, mais do que isso, um cuidado, se nós pudermos fazer algo relacionado a isso, para que eles também possam sentir, né, o amor da igreja para com eles, para com o ministério deles. E além disso, eu também proponho que esse dia, em nossa igreja, nós temos feito isso, é um dia para falar sobre vocação, não só para falar sobre pastor, mas para falar sobre vocação. Então, o segundo domingo de junho tem sido o dia do vocacionado. Nós organizamos palestras, momentos para falar sobre a vocação e o chamado ministerial. Porque estamos vivendo uma crise da vocação. Poucas pessoas, poucos jovens, por exemplo, querendo se envolver na vocação, no chamado, e nós precisamos despertar novas pessoas, os dons, os talentos para servirem na obra de Deus. Então esse dia também com uma sugestão, que possa ser um dia para falarmos sobre vocação e chamado ministerial e orar juntamente com a igreja e orar juntamente com os nossos jovens, adolescentes, para o despertamento deles e o envolvimento deles na obra de Deus. Esse dia, então, o segundo domingo de junho, é um dia especial que nós possamos aí, além de lembrar dos nossos pastores jubilados, aposentados, também lembrar dos novos que poderão estar chegando e desenvolver o potencial, a vocação deles. Muito bem, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre os pastores? Vou ler aqui com vocês, Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, a palavra bispo, pastor, ancião, presbítero, está direcionada no mesmo sentido àquele que está à frente de uma congregação. É o dirigente de uma congregação, é o responsável por aquele rebanho. Então aqui está, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual você está à frente, você está direcionando para pastorearem a igreja de Deus. E essa igreja é muito valiosa, ela foi comprada com o próprio sangue de Jesus Cristo. Eu vou listar aqui, com base na Bíblia, o que o pastor faz na igreja. Então a função do pastor é guiar o rebanho no caminho certo, mostrando a vontade santa de Deus, alimentando com a palavra da verdade. Hebreus 13, 7 diz, lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais vocês devem imitar, atentando para a sua maneira de viver. Então, esta é uma função do pastor, é guiar, é conduzir isso na prática, é através da pregação, do aconselhamento, do acompanhamento das ovelhas, do treinamento para os ministérios de novos líderes. Em segundo lugar, o que a Bíblia diz sobre o pastor é que o pastor protege o rebanho de enganos e mentiras. Veja o que o apóstolo Paulo falou aos pastores. Ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto,
vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Atos 20, 29 ao 31. Então é função do pastor proteger o rebanho das mentiras, das falsas doutrinas. O pastor tem essa função de grande importância de proteger o rebanho dos ataques, dos enganos. Na prática, isso acontece através dos alertas que são dados, do ensinamento, da doutrina saudável, de uma alimentação apropriada para o rebanho. E, em terceiro lugar, a função do pastor é conduzir com sabedoria e exemplo os assuntos relacionados ao rebanho e à igreja. 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Exemplo em quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, conduzir com sabedoria e com exemplo o rebanho, a igreja de Cristo. Fazendo uma citação aqui do Greg Kenner, ele diz: ainda que Timóteo seja mais jovem que os anciãos que estava aconselhando, ele precisava assumir o papel de líder maduro e agir como exemplo para a comunidade. Então, o fato de um pastor ser novo não quer dizer que ele é imaturo. O apóstolo Paulo orientou que ele tivesse essa maturidade e sabedoria. Então, precisamos aqui, logicamente, entender que na prática o pastor não é alguém isolado ou inacessível, ao contrário, ele se relaciona através de visitas, através do aconselhamento e sempre exortando com amor, não dando bronca. Não é função do pastor sair dando bronca em todo mundo, mas com amor, com cuidado e com respeito pelas pessoas. Então, isso de uma maneira sucinta é o que a Bíblia diz acerca do trabalho, da função pastoral. Deus abençoe a todos vocês. Pastores, eu tenho muitos amigos, pastores, conversamos muito sobre os desafios, sobre o ministério pastoral e damos ânimo uns aos outros. Que essa palavra também sirva de ânimo para você. Deus abençoe sua vida. Feliz dia do pastor, e vamos lembrar dos pastores aposentados, jubilados, e vamos lembrar dos novos que poderão exercer a vocação, o chamado, não só pastoral, mas evangelístico, de mestre, de profeta, de implantador de igreja. Deus abençoe, um grande abraço e que nós possamos celebrar ao nosso Deus, porque Ele tem levantado pessoas para o cuidado pastoral. Um abraço.